Graça e paz. Amados, no livro de 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meu amado? Essa palavra, ela diz que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. A sua vida realmente tem sido edificada em Cristo, meu amado. Então, nós crescemos espiritualmente quando nós rompemos, quando nós deixamos para lá as práticas de pecado, que aqueles pecados que marcaram a nossa vida antes do nosso encontro com Jesus. Nós vivíamos uma vida vazia e uma vida banal. Então, quem não tem Cristo na sua vida pode achar que tem tudo, mas não tem nada. Tem uma vida vazia, meu amado. E nós éramos também escravos do pecado. Nós andávamos na escuridão, mas agora, como somos novas criaturas em Cristo, nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós precisamos ser realmente casa espiritual do nosso Senhor, templos do Espírito Santo. Não podemos mais continuar, meu amado, andando na prática dos mesmos pecados. Nós precisamos arrancar da nossa vida esses pecados. O versículo 1, ele diz que nós temos que despojar. Sabe o que é despojar? Nesse contexto, tirar as vestes sujas. Então, meu irmão, você precisa tirar a veste suja. Tire a sujeira da sua vida. E Pedro, ele nos aconselha assim: despojando-nos, portanto, de toda maldade. Sabe o que é maldade? É toda iniquidade mundana, é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Existem pessoas até no meio da igreja, do povo de Deus, que são pessoas más, meu amado. Então, Pedro aqui, ele diz que nós temos que tirar toda a maldade do nosso coração. Nós não podemos fazer com que os outros sofram. Isso é pecado e isso desagrada a Deus. O outro tópico que ele diz é dolo. Então nós precisamos despojar de toda maldade e dolo. Sabe o que é dolo? É o espírito traiçoeiro. É ser duas caras. É quando você tem a intenção de praticar o mal. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas são duas caras conosco? Quantas pessoas querem ver o nosso mal? Quantas pessoas têm intenção de nos destruir e de nos fazer mal? Então, Paulo diz que nós, cristãos, somos
espiritual de Cristo. Então nós temos que despojar, tirar toda a maldade do nosso coração e da nossa vida, tirar o dolo da nossa vida. Se for dentro do direito penal, dolo é quando a pessoa tem a intenção e assume o risco de praticar um determinado crime, perante a lei. Outra coisa que o texto retrata no versículo 1 é a hipocrisia. Sabe o que é a hipocrisia, meu amado? É o fingimento, é colocar uma máscara, é fingir ser aquilo que você não é. Falsos cristãos, por exemplo, na igreja se mostram uma pessoa bondosa, uma pessoa super santa, mas fora o coração e a vida são sujas. Então tire a maldade do seu coração, tire o dolo da sua vida e não seja um hipócrita. Os fariseus, por exemplo, eles eram hipócritas, meu amado. Eles viviam um evangelho que não era um evangelho puro. Eles tinham zelo pelas coisas de Deus, mas era um zelo sem entendimento. E zelo sem entendimento nada mais é do que fanatismo. Eles eram fanáticos religiosos, eles eram hipócritas, eles se mostravam ser o que não eram. Eles colocavam a máscara e queriam apenas fazer o mal para as pessoas. Outra coisa que o texto retrata é a inveja. Nós temos que nos despojar, tirar a inveja da nossa vida. Se você tem inveja de alguém ou de alguma coisa, tire isto. Isso é pecado perante o Senhor. Inveja é querer ocupar o lugar do outro. Deus, ele tem um lugar para cada um de nós. Deus, ele tem um projeto de vida para cada um de nós. É o desejo de ser quem o outro é. Não queira ser o que o outro é. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. É querer ter o que o outro tem, meu amado. Deus tem bênçãos especiais para você. Basta você buscar, basta você ser fiel, ser justo perante o Senhor, colocar a sua vida diante dele, que ele vai te abençoar. Uma pessoa invejosa é denominado por uma incurável ingratidão. As pessoas que são invejosas, elas são ingratas, meu amado. Quando as pessoas são ingratas conosco, e a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo e orar por aqueles que nos perseguem. Então nós temos que mostrar amor, nós temos que mostrar o brilho de Cristo para as pessoas. Um outro ponto que fala aqui nesse versículo, que nós devemos nos despojar, é de toda sorte de maledicência. Maledicência é falar mal da vida dos outros, é falar mal de si mesmo. Meu amado, não se preocupe com a vida do seu próximo, não se preocupe com a vida dos outros, se preocupe com a sua vida, meu amado. Como é que está a sua vida perante o Senhor? Como é que está a sua vida perante os olhos de Deus? Será que você tem se preocupado com a vida dos outros e esquecido da sua, hein? Deus não se agrada disso. E falar mal de si mesmo. Deus, ele não gosta, machuca o coração de Deus quando nós falamos mal de nós mesmos. Quando nós falamos que nós não somos nada, nós somos filhos do Rei. Então nós temos que realmente despojar e tirar isso da nossa vida. Maledicência também é fazer da língua uma espada afiada para ferir. Então tem gente que gosta de nos ferir e de ferir o outro com as suas palavras, com palavras ásperas, com palavras duras, meu amado. Então refreie a sua língua perante o Senhor. Maledicência não é apenas sentir e desejar o mal contra o próximo, mas afligi-lo e atormentá-lo. Tem pessoas que têm o prazer de afligir as outras e tem pessoas que têm o prazer de atormentá-los. E Pedro, ele nos instrui a nos livrar deles. Nós precisamos nos livrar, meu amado, desses pecados como nos livramos de uma roupa suja e contaminada. O homem que é enganador, astucioso, velhaco, ele não é crente verdadeiro. O versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Sabe por que você tem que tirar isso da sua vida? Porque isso agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus se torna bênção nas nossas vidas. O versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Deixa eu te falar uma coisa. O alimento, ele é vital para o crescimento saudável das crianças e para o nosso crescimento também. Agora, Pedro aqui, ele compara o cristão a um recém-nascido. Assim como o bebê, ele deseja o leite materno, o cristão, meu amado, deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Um bebê que saboreou o alimento, ele não deseja parar mais até ficar saciado. Olhe para o seu bebezinho ou para um filho que você teve. Enquanto ele não estivesse totalmente cheio, ele não queria parar de mamar. Mamava até ficar totalmente saciado. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amado, ela é leite, ela é carne, ela é mel e ela é pão. Ela é nosso alimento e por meio dela nós alcançamos crescimento saudável. Os bebês recém-nascidos, eles agem como se a sua vida dependesse da próxima refeição. Não é assim. Ele fica naquela agonia, enquanto ele realmente não mama até ele não aguentar mais. Ele não para. Nós precisamos ter fome e sede da palavra. Meu amado, você precisa ter fome e sede da palavra de Deus. Mas você só tem isso se você estiver realmente aos pés da cruz de Cristo. Se você tiver aceitado verdadeiramente o nosso Senhor, se você tiver colocado todos os seus problemas e a sua vida por inteiro diante dele, nós devemos nos alimentar todos os dias e desejar, meu amado, sempre mais e entender que somos totalmente dependentes de Deus. Tudo que você tem foi Deus que deu. Tudo que eu tenho foi Deus que deu. E Deus, ele nos abençoa, não porque nós somos gente boa, nós somos bonitinhos, não. Deus, ele nos abençoa pela nossa obediência. E o leite que nós devemos nos alimentar, a palavra diz que deve ser genuíno e não falsificado, não contaminado. Então nós temos que beber um leite sem fraude ou engano. A palavra de Deus, meu amado, é pura. Então, se você tem ouvido aquilo que está fora da palavra de Deus, esse alimento é contaminado, esse alimento é sujo. Ou se você tem pegado apenas alguns textos, algumas partes da Bíblia que te agrada, isso também está errado perante o Senhor. Nós temos que nos alimentar da palavra verdadeira. O leite, ele precisa ser genuíno, ele não pode ser um leite falso. Nós não podemos pegar coisas contaminadas para a nossa vida. Nós não podemos trazer coisas de fora e trazer para dentro do nosso lar e para a nossa vida. Isso tira a nossa espiritualidade com Deus. O título dessa palavra é que o crente, ele é casa espiritual. A palavra de Deus, meu amado, nos torna sábios para a salvação. Você sabia disso? Que nós nascemos da palavra e crescemos pela palavra. Então você nasceu da palavra e nós crescemos também pela palavra, porque o nosso novo nascimento veio através de quem? De Jesus de Nazaré. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, mas a decisão é pessoal. Jesus, ele é educado, ele não entra sem ser convidado na sua vida. Jesus, ele está à porta, meu amado. Ele está batendo na porta, mas ele só vai entrar se você abrir a porta da sua vida. Se você abrir a porta da sua casa para ele, se você abrir a porta do seu coração, se você realmente aceitá-lo, aí sim você será justificado pelo sangue de Cristo. O poder da palavra de Deus, meu amado, ele salva. O poder da palavra de Deus corta. Quantas vezes nós escutamos palavras que vai justamente naquela ferida, naquele pecado que nós estamos cometendo? É Deus nos alertando, é Deus nos corrigindo. E a palavra de Deus também, meu amado, ela liberta. A palavra de Deus, ela purifica. A palavra de Deus, ela santifica. A palavra de Deus, ela cura. E a palavra de Deus, ela alimenta. Meu amado, abra o seu coração e viva a palavra de Deus. Pedro diz que nós temos que nos despojar dessas coisas. Nós temos que nos alimentar do verdadeiro leite, do alimento espiritual que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos alimenta, meu amado. E a oração, ela nos fortifica.
Então nós precisamos nos alimentar da palavra todo dia e nos fortificar através da oração. O versículo 3 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já teve a experiência de que o Senhor é bondoso na sua vida? Nossa salvação e nosso crescimento espiritual, meu amado, são resultados da bondade de Deus. Ele nos deu vida e Ele cuida de nós. Ele cuida de você, meu amado. Ele cuida de você, minha amada. A maior prova de seu amor por nós é Jesus Cristo, que foi entregue à morte de cruz pelos nossos pecados. Eu vou te relatar aqui alguns dos sofrimentos que Jesus passou por sua causa, que Jesus passou por minha causa, para que hoje você tivesse vida, para que hoje eu tenha vida, para que hoje eu tenha vida e que eu tenha direito e acesso à salvação. Ele sentiu a dor da angústia, ele sentiu a dor da tristeza e do pavor da morte. Ele sentiu a dor da solidão, meu amado, e do abandono de seus discípulos e amigos. Ele sentiu a dor da traição por um de seus discípulos. Ele foi vendido por 30 moedas de prata por Judas Iscariotes. Ele foi acusado falsamente por um tribunal injusto. Como foram injustos com o nosso Senhor? Cuspiram no rosto dele. Ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, meu amado. Ele foi chicoteado. O chicote romano, ele tinha 7 pontas de aço ou de osso que, quando pegava no corpo, ia rasgando a pele e ali ia jorrando sangue. Olha o que Cristo passou por sua causa, meu irmão. Zombaram dele. Ele foi negado pelo seu melhor amigo. Ele foi negado por Pedro, que escreveu esse livro. Mas Pedro, ele se arrependeu e ele se regenerou perante o Senhor. E foi um apóstolo e um discípulo abençoado pelo nosso Pai. Ele foi trocado por um criminoso. O povo tinha a decisão nas mãos e eles preferiram um criminoso. Eles preferiam a Barrabás. Ele foi a pedra rejeitada por muitos. Furaram suas mãos, meu amado, e seus pés com pregos grandes. Já pensou transpassar os seus pés e as suas mãos com pregos? Sua cabeça ela foi perfurada por espinhos. Crucificaram como um criminoso. Quando ele pediu água para matar a sede, deram vinagre. Amado, o Salvador, ele morreu em nosso lugar na cruz. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Na cruz, ele foi o ferido de Deus, meu amado, e oprimido. Na cruz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Sabe o que é isso? Foi uma morte violenta. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. E o versículo 3 nos indaga assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você acha que o Senhor é bondoso? Olha o que Ele fez por você, meu amado. Olha o que Jesus Cristo sofreu por nós. O versículo 4 diz assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. O segredo do crescimento espiritual é a nossa comunhão com Cristo, meu amado. Precisamos nos achegar a Ele. E Cristo, Ele é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Então, o centro da sua vida, o centro da minha vida e o centro da nossa vida tem que ser Jesus, meu amado. Não dê glórias ao homem, não se vanglorie, não queira que o sucesso seja seu, porque toda a glória é para Ele. Cristo, Ele é a pedra fundamental a qual a igreja é edificada. O próprio Jesus convida para si todos os cansados e sobrecarregados. Jesus, Ele te convida, meu amado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer levar os seus pecados. Ele quer que todo peso fique sobre Ele para que você tenha uma vida suave diante do Pai. O próprio Jesus é a porta do céu, o caminho para Deus, meu amado. Por intermédio dele, todos podem ir ao Pai.
Cristo é o dono, o fundamento, o edificador e o protetor da igreja. Escute, Cristo é o dono da igreja, meu amado, não é você. Cristo é o fundamento da igreja, não é você. Cristo é o edificador e o protetor da igreja. Ele precisa ser o centro da sua vida. Homens, como construtores insensatos, alguns rejeitaram a Cristo. Quantas pessoas rejeitam a Cristo hoje? Muitas pessoas não querem ouvir o evangelho puro. Eles querem ouvir aquilo que agrada o coração. Muitos pastores amados têm pregado aquilo que satisfaz o ego do seu irmão e têm esquecido do verdadeiro evangelho. Nós temos que dar um alimento puro para as ovelhas, meu amado. Nós temos que pregar o evangelho segundo a palavra de Deus. Aqueles que rejeitam Cristo edificam sem fundamento, constroem para a destruição. Então, se você está edificando a sua vida sem Cristo, você está construindo a sua vida para a destruição. Eles tropeçarão nessa palavra rejeitada, a qual os esmagará. Cristo é a pedra eleita e preciosa para Deus, meu amado. Cristo é o eleito de Deus e nele nós somos eleitos. O sangue de Cristo é precioso e Cristo é a pedra preciosa para Deus. E é seu filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. Então o nosso Deus, ele tem todo o prazer no seu filho amado, que é Jesus Cristo. Cristo foi eleito de Deus para nos redimir dos nossos pecados e nos fazer, sabe o quê? Sacerdotes para Deus. O versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cada pessoa que se converte a Cristo, meu amado, e se torna membro da igreja do Deus vivo, é uma pedra viva, tirada da pedreira da incredulidade, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, e acrescentada ao edifício da igreja. Olha que profundo isso daqui. Você foi tirado da pedreira da incredulidade, do poço de pecado, e acrescentado ao edifício da igreja. Somos não apenas pedras vivas, mas também casa espiritual, morada de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, meu irmão, onde a glória de Deus se manifesta e Ele nos fez sacerdotes e temos livre acesso a Ele. Deixa eu te contar o segredo. Não precisamos mais levar ao altar o sangue de animais, sabe por quê? Nós temos livre acesso ao Pai. O véu do Santo dos Santos se rasgou e você tem livre acesso a Deus. Fale com Ele, clame a Ele, vá para o seu quarto em secreto, ore, coloque diante do Pai todos os seus problemas, todas as suas angústias, mas não esqueça de colocar também aos pés da cruz tudo que Jesus fez por você. Não esqueça de agradecer. Não seja como aqueles 10 leprosos que Deus curou e somente um voltou para agradecer e ele foi salvo, meu amado. Então seja grato ao Senhor pela sua vida e pelo que Ele tem feito a você. Então agora nós não precisamos mais levar ao altar o sangue de animais. Agora levamos a Deus, sabe o que? Sacrifícios espirituais. Nós temos que levar a Deus o louvor dos nossos lábios. Nós temos que levar a Deus a nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós precisamos levar as boas obras que realizamos em favor dos outros. Nós precisamos estender as mãos ao nosso próximo, aquela pessoa que precisa. Abra seu coração diante disso, meu amado. O nosso sacrifício precisa ser agradável a Deus. A nossa adoração precisa ser verdadeira e sincera. Deus está à procura de verdadeiros adoradores e não daquelas pessoas que querem ser o centro. O centro é Jesus de Nazaré, meu amado. Nosso culto só é agradável a Deus quando relacionado com Cristo e por Ele mediado. Sabe por quê? Cristo é o centro. E o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O versículo 6 diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Crer em Cristo, meu amado, significa alicerçar-se nele.
Os crentes que colocam sua confiança em Cristo, creem nele verdadeiramente, jamais será envergonhado. Você não vai ser envergonhado perante as pessoas. Você não será envergonhado perante essas pessoas que querem te destruir. Sabe por quê? Quem luta por nós é Deus. É Ele que peleja nas nossas causas. E Ele faz isso quando você está alicerçado nele e quando Ele é o centro da sua vida, meu amado. O versículo 7 e 8 diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, e é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Meu irmão, se você crê em Jesus de Nazaré, você é preciosidade perante o Pai. Agora, o Senhor responsabiliza os descrentes por aquilo que eles fazem, e o Senhor assegura que por causa da incredulidade, eles estão destinados à perdição. Abra os seus olhos, hoje é o dia, você está escutando a palavra verdadeira vinda do nosso Senhor, o Evangelho puro, meu amado. Aqui não tem mentiras, aqui tem a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meu amado, assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser o seu povo exclusivo, e escolheu pessoas dentre todas as nações para formar a sua igreja, somos uma raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Não esqueça disso, meu irmão. Deus escolheu Israel porque amava aquele povo. Deus te escolheu e me escolheu, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Você acha que é você que escolheu Deus, meu amado? Você está totalmente enganado. Olha o que diz em João 15, versículo 16. Jesus disse assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, olha só, foi Ele que nos escolheu. Eu queria terminar essa palavra e essa mensagem te dizendo o seguinte: nós cristãos temos a missão de testemunhar através de nossa conduta que somos filhos da luz e não das trevas. Não podemos calar nossa voz, meu amado. Nós temos que anunciar a palavra, nós temos que levar Jesus de Nazaré às pessoas. Mas isso é com mansidão e é dentro da palavra de Deus. Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar ninguém, nem Jesus veio para condenar, para julgar, meu amado. Nós temos que amar e levar a palavra, levar a verdade, exortar, mas no amor do nosso Pai. Nós não podemos guardar para nós essa mensagem. Precisamos proclamar em alto e bom som quem é Deus e o que Ele fez por nós em Jesus Cristo. Não éramos povo, mas agora somos seu povo de propriedade exclusiva. Minha irmã e meu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, mas agora Deus nos deu vida. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma vida fiel ao Senhor e que você seja realmente uma casa espiritual de Jesus Cristo, que você seja uma morada do Espírito Santo e que você seja um templo do Espírito Santo. Amém.